Então, pessoal, nessa aula a gente vai continuar aqui de onde a gente tinha parado, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui esse slide aqui, foi o último slide da aula passada, né? Nessa aqui a gente vai começar vendo aqui algumas medidas para aumento do fator de carga, tá? Como a gente tinha visto aqui, o fator de carga ele pode ser ele pode ser um fator de carga diário, um fator de carga mensal. Ele é simplesmente a demanda média dividida pela demanda máxima, né? Ou seja, é um número aqui, uma constante adimensional, né? Porque eu estou dividindo potência por potência aqui, eu tenho um fator adimensional. A gente viu na aula passada que quanto mais próximo de 1 tá o fator de carga, melhor o aproveitamento da instalação, né? E para a gente conseguir aumentar o fator de carga da instalação ali, né, a gente tem algumas medidas aqui, né? Por exemplo, o fator de carga ele pode ser aumentado sem diminuir o consumo de energia elétrica, né, da instalação, deslocando-se determinadas cargas do horário de pico para horários de menor consumo da instalação elétrica, né? Isso reduz a demanda máxima, né, o valor de pico da demanda, que aumenta o fator de carga. Então eu tenho a demanda de pico aqui dessa instalação aqui, que é 650, né? E eu tenho vários equipamentos, vários quadros ali de distribuição da instalação que estão funcionando simultaneamente nesse horário aqui. Se eu conseguir deslocar uma parte dessa carga aqui, que está demandando 650 aqui, para um horário onde ela demanda menos, né? Por exemplo, desloco esse cara aqui para um horário aqui desses aqui, ó, que ele está consumindo pouco, né? Aí eu vou estar diminuindo esse valor dessa demanda de pico aqui, e diminuindo o valor do de máximo aqui, eu consigo aumentar o fator de carga, né? E se eu fizer isso, conseguir diminuir a demanda de pico da instalação, eu posso, consequentemente, operar com uma demanda contratada menor junto ao concessionário, né? O que gera uma economia de energia ali na instalação elétrica, né, com a conta de energia da instalação. Também é possível aproveitar os horários de menor demanda da curva de carga e aumentar o consumo e potência demandada nesses horários. Então, em vez de diminuir, de tirar cargas ali do horário de pico, né, da demanda de ponta aqui, eu posso aproveitar esses horários aqui onde o consumo é baixo e produzir mais, né, e elevar a carga de consumo nesses horários. Assim eu elevo a demanda média, né, não altero a demanda máxima, mas eu elevo a demanda média. Elevando a demanda média aqui, eu consigo elevar o fator de carga. Ou seja, eu consigo aproveitar melhor a instalação elétrica aqui, porque eu tenho uma demanda contratada aqui de 650, e nesse horário aqui eu estou utilizando só perto de 200 aqui, né? Então eu posso aumentar minha produção aqui, colocar novas máquinas para funcionar aqui nesses horários aqui, e aí com isso eu vou conseguir elevar a demanda média aqui, elevando a demanda média eu aumento o fator de carga da instalação. Né? Porque se eu coloco novas cargas aqui no horário de pico, não é um bom negócio, né? Eu vou estar aumentando a demanda, posso estar passando da demanda contratada, enquanto que eu tenho aqui um período que a instalação ela fica bem ociosa, né? Ela tem pouca utilização. Então, novas cargas ali, o ideal é que elas sejam manejadas ali, colocadas para esses horários aqui sempre que possível, né? O aumento do fator de carga também pode gerar uma economia significativa na contratação de demanda junto à concessionária, né? Que nem eu falei, se a gente aplicar essa primeira regra aqui, ou cancelar investimentos em ampliação de infraestrutura de cabeamento e alimentação da instalação, né? Se a gente aplicar, então, essa segunda regra aqui, né? Que se eu colocar novas cargas ali no período de ele estar consumindo menos, eu não preciso ampliar a minha instalação elétrica, eu não preciso trocar o cabeamento ou aumentar a demanda contratada ali para conseguir suprir uma demanda maior, né? Eu coloco aqui nesses horários onde a carga ela é baixa. Então acaba gerando aqui, né, postergando ou cancelando mesmo investimentos da instalação da infraestrutura de cabeamento ou alimentação, né, novos transformadores ou novas unidades geradoras para instalação. Por isso que o controle do fator de carga ele faz parte ali do processo de gestão da tarifa de energia, né, para manter ali a economia, a máxima economia possível ali nessas questões ali de instalação elétrica e gastos com energia da instalação. A utilização dos equipamentos controladores de demanda monitora a potência demandada em tempo real, né, da instalação e pode ser usada para desligar disjuntores de cargas não críticas em processos industriais, né, a fim de evitar a ultrapassagem de demanda. Então, se eu estou aqui perto, aqui muito próximo da demanda contratada aqui, eu tenho um equipamento ali que é o medidor de demanda, né, controlador de demanda, ele pode desligar determinadas cargas ali de modo a evitar que a demanda da instalação ultrapasse a demanda contratada, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, né? E não pode desligar qualquer carga, né? Senão tu pode ter um prejuízo grande ali no processo de fabricação ali, né? Dentro de uma indústria. Então, isso tem que ser avaliado ali, né? Com calma ali para ver quais cargas ali que podem ser desligadas ali, sem comprometer ali o processo de produção de determinado produto, né? Geralmente as cargas que são cortadas ali são sistemas de ar-condicionado, estufas, fornos de alta temperatura, né? Porque o forno de alta temperatura ele não vai cair, a temperatura não vai cair imediatamente, ele pode ficar um pequeno período de tempo desligado e depois ser realimentado. Câmaras frigoríficas também, né? Então isso é um negócio que tem que ser estudado, mas tipicamente são essas cargas aqui, mas também poderiam ser outras, né? Também com o fator de carga a gente consegue ali, com o cálculo dele, consegue se determinar qual o melhor sistema tarifário para uma empresa, né? Se é o ouro sazonal azul, ou verde, ou mesmo o mercado livre, né?
consegue se calcular também o preço médio da energia e a eficiência na utilização da instalação elétrica, ou seja, tu consegue gerar uma economia significativa ali na conta de energia elétrica ali, tendo o cálculo do fator de carga e mantendo ele o mais próximo de 1, né? Bom, normalmente a demanda, tá, ela é discretizada, ela não é computada ali como uma curva contínua, então existe uma discretização ali da curva da demanda. Então, para fins de projeto e computação da demanda, né, pela concessionária, adota-se intervalos de 15 minutos, né, usualmente aqui ΔT igual a 15 minutos, e com altura D igual ao valor médio ali da demanda no período. Então, o valor médio entre esse pico aqui superior e esse pico aqui inferior é esse ponto aqui, né, que eu estou chamando de D, D maiúsculo. Então isso daqui é uma integralização, né, uma discretização da curva contínua aqui da demanda, né. E a demanda ela é basicamente a integral ali da potência no tempo, que me dá a energia. Se eu dividir pelo ΔT, eu volto a ter a potência, né, eu volto a ter kW, essa unidade aqui de demanda. Então, se eu considerar um período de 24 horas aqui, por exemplo, né, eu tenho as demandas aqui uniformemente espaçadas aqui através desse ΔT, né, que como eu falei, tipicamente é 15 minutos. E aí o valor da demanda de pico, a demanda máxima registrada, ela vai ser o valor do maior quadradinho aqui que eu tenho no meu sistema, né, que no caso é esse daqui. Nesse caso aqui, dessa curva discretizada aqui, o valor de pico aqui da curva, o dm, ele coincide com o valor de pico aqui da curva contínua, né, da curva em preto, mas nem sempre isso ocorre, né, porque pode ser que eu até ultrapasse durante um período de tempo a demanda contratada, né, dentro desses 15 minutos. A gente pode supor que, por exemplo, durante 3 minutos ali, né, de um desses ΔTs aqui de 15 aqui, durante 3 minutos eu ultrapassei a demanda contratada, eu atingi um pico alto, mas depois, nos outros 12 minutos restantes aqui, eu fiquei bem abaixo, né? Então, na média, se na média desses 15 minutos eu fiquei abaixo da demanda contratada, então tu não paga a multa ali por ultrapassagem, né? Porque o valor computado ali, né, pelos medidores, ela é a demanda média, né? O valor médio ali do período de 15 minutos. Então isso daqui é uma discretização da curva, né? Geralmente a gente tira essa curva contínua aqui, essa aqui em preto, e fica só com essas aqui, com as barrinhas aqui, né? E mede a demanda máxima, a demanda de pico, e o valor da demanda média aqui, que ficaria mais ou menos por aqui. Então, pessoal, nessa aula era isso, tá? Era mais ali para dar uma ideia para vocês ali para que serve, onde é utilizado o fator de carga e o fator de demanda ali da instalação, e falar um pouco também sobre curva de carga das instalações elétricas. Se tiver gostado dos dois vídeos aí, deixa o joinha, tá? Eu vou deixando a aula passada na descrição aí, também assiste ela. Deixa o joinha nos dois vídeos, agradeço a quem assistiu até o final, obrigado, valeu!